A noite de OVNIs no Brasil. O caso de hoje foi um pedido da nossa inscrita Vanessa Salles e traz um fato que aconteceu há 34 anos, aqui no Brasil, se tornando um mistério que deixou muita gente assustada na época. Já era noite do dia 18 de maio de 1986, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, quando cerca de 20 pontos luminosos foram vistos no céu de toda a região. O evento foi tão sinistro que a Força Aérea Brasileira enviou 5 caças para tentar identificar ou até mesmo combater, seja lá o que fossem, os objetos que emitiam tais luzes. Um dos primeiros relatos foi o de Sérgio Mota da Silva, operador na torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, às 6h30 da noite. Foi ele quem comunicou à patrulha para observar as luzes que estavam aparecendo ao noroeste do aeródromo. Ouvindo sua fala, é possível perceber que, mesmo com sua vasta experiência no setor de aviação, não soube identificar do que se tratava. Confira o áudio a seguir. Máquina de luz está no setor Eco, já está na P10 Ciente, ingressou perto do vento, pista 125, reporte para 10 torres, Mike Bravo Zulu. Beleza. Só um minutinho, Brasília. Brasília? Alô, Brasília? Brasília? Eu tô vendo agora aqui, cara, um objeto aqui no meu setor sudeste, mais ou menos, amarelado. Tá fixo, não é estrela não, cara. Tá bem paradinho lá. Tá paradinho. Não, tô conferindo aqui no binóculo, não tem luz de navegação não. É só um ponto amarelado, laranja amarelado. É, aproximadamente sudeste. Sudeste, deve estar na radial 120 mais ou menos. Tá na perna do vento agora, vai entrar pro pouso. Avisou um novo objeto na altura de Taubaté, ao norte de Taubaté. Estava nitidamente se deslocando, mas já desapareceu também. Ciente, Mike Bravo Zulu, reporte gerando pé na base baixada e travado sobre os escutas do Brasil. Brasília, você tem alguma coisa sobre Taubaté? Sobre Taubaté aqui deve estar um negócio assim. Não tem, né? Não tem nada, o cara tá vendo lá. Controle, você tá vendo alguma coisa na minha radial 120? Eu tô vendo na radial 120, tá se afastando agora, tá diminuindo. Sumiu. Brasília, tem alguma coisa? Pô, o cara sumiu, bicho. Sem conseguirem saber do que se tratava, o chefe do Centro de Operações de Defesa Aérea, Major Ney Antunes Cerqueira, ordenou que uma equipe de interceptação fosse enviada ao local, utilizando caças F-5E da BASC e Mirage F-103. O primeiro a decolar foi o primeiro-tenente de aviação, Kleber Caldas Marinho, o qual foi orientado a partir com o radar desligado e com as luzes de navegação apagadas. Sua velocidade era algo em torno de 870 km por hora e em menos de 10 minutos conseguiu fazer contato visual com um dos objetos. Segundo ele, o OVNI emitia um brilho cintilante e suas cores mudavam, variando entre branco, verde e vermelho. Dado início à perseguição, chegando a uma velocidade de quase 1.200 km por hora, mesmo com todo o esforço, devido à alta velocidade do objeto voador, o mais perto que o tenente conseguiu chegar da aeronave foi algo em torno de 18 quilômetros. Mesmo assim, ele conseguiu passar algumas informações para o controle.
Veja a seguir. Abre aspas. Eu estou informando que, aparentemente, não deve ser uma aeronave, ok? Ou um avião, devido à performance dele no que diz respeito à velocidade, ok? E também pelo local que ele está voando, ok? Fecha aspas. O segundo caça enviado era pilotado pelo capitão aviador Armindo Souza Viriato de Freitas. Após cerca de 7 minutos de voo em velocidade subsônica, através do radar, conseguiu localizar um dos objetos a aproximadamente 24 quilômetros de distância. Naquele mesmo momento, Armindo desligou as luzes de navegação para tentar aproximação, chegando a virar a pouco menos de 2 quilômetros de distância do objeto, quando inexplicavelmente ele simplesmente sumiu do radar. O capitão, então, realizou uma varredura de 360 graus na região, até que um novo OVNI apareceu no radar a cerca de 23 quilômetros. Acelerando a aeronave, Armindo chegou a ficar a algo entre 9 e 10 quilômetros de distância, mas quando se aproximava, o objeto acelerou bruscamente e, em questão de segundos, a distância que era de 10 quilômetros subiu para quase 40, saindo assim do alcance do radar. Enquanto procurava, o capitão chegou a ficar a uma distância de 2 quilômetros de um terceiro OVNI, mas o mesmo também acelerou, desaparecendo instantaneamente. Após tal experiência, ele perguntou ao controlador se os demais pilotos estavam passando pelas mesmas circunstâncias, ou seja, se aproximar dos objetos e perdê-los de vistas em segundos, e a resposta foi positiva. O terceiro caça enviado decolou às 10h50 da noite, ou seja, mais de 4 horas após os primeiros avistamentos, pilotado pelo capitão aviador Márcio Brizola Jordão. Em apenas 10 minutos de voo, ele identificou diversos OVNIs no radar, mas não conseguiu nenhum contato visual, mesmo que a noite fosse clara devido ao céu sem nuvens e com lua cheia. Ele até conseguia se aproximar, mas quando chegava perto, os objetos disparavam e sumiam em segundos. Após meia hora de buscas, João notou uma luz vermelha e foi ordenado a verificar, mas pouco tempo depois ela apagou. Seguindo a ronda, ele acabou entrando em uma zona onde haviam mais alguns objetos. Contudo, ao diminuir a distância, o radar começou a apresentar interferências e, segundo relatos do próprio capitão, havia riscos tajados na diagonal na tela do equipamento, algo que não era normal. Contudo, ao se afastar da zona onde os OVNIs estavam, a interferência parou. Pouco tempo depois, ele viu um novo ponto vermelho no horizonte e recebeu instruções para interceptar, mas mais uma vez não conseguiu. Nesse momento, o combustível da aeronave estava chegando ao fim, tendo que retornar para a base após 75 minutos de voo. O capitão aviador Rodolfo da Silva Souza foi o quarto a ser enviado ao local onde havia maior quantidade de avistamentos. Por diversas vezes ele tentou se aproximar, entretanto em nenhuma delas conseguiu contato visual. Após algumas tentativas frustradas de interceptação, ele comentou com um controlador que, com certeza, se fosse um alvo real, ele não estava iluminado. O controlador respondeu dizendo que quando o piloto fazia a curva, o objeto estava sempre fazendo curva à frente, indo para cima do caça e passando na vertical da aeronave, ficando atrás dele o tempo todo. Por fim, o quinto e último piloto a tentar contato foi o capitão aviador Júlio César Rosenberg, mas assim como os demais, conseguiu se aproximar, ficando algo em torno de 2 quilômetros de distância, porém sem contato visual, e sempre que estava perto, o objeto disparava. Após horas de operação, ninguém conseguiu de fato identificar do que se tratava todos aqueles pontos luminosos. Cerca de 5 dias depois do incidente, o então ministro da Aeronáutica, tenente brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Com ele estavam todos os pilotos dos caças que participaram da operação e confirmaram os acontecimentos.
Devido a isso, os eventos daquela noite ficaram conhecidos como Noite Oficial dos OVNIs. Em 2009, um relatório oficial emitido pela Força Aérea Brasileira reconheceu os eventos citados como verdadeiros. Confira, abre aspas. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Fecha aspas. Naquela época houve um único registro fotográfico do evento, feita por um fotojornalista da cidade. Curiosamente, logo após os acontecimentos, ele recebeu a visita de pessoas identificadas como sendo da NASA, e todo o material foi confiscado e nunca foram recuperados. Entretanto, uma das imagens chegou a ser enviada para um jornal e foi divulgada no dia seguinte. Vale ressaltar que todos os relatórios referentes ao que aconteceu naquele dia estão disponíveis de forma online no acervo do Arquivo Nacional, mas até hoje segue sendo um mistério. Mas e você? O que acha deste caso? O que será que aconteceu naquele 18 de maio? Será que eram extraterrestres? Ou seria algum outro tipo de objeto? Tem alguma teoria diferente da que mostramos? Deixe nos comentários. Caso tenha gostado do conteúdo e ainda não for inscrito, não esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e curtir o vídeo, pois isso é de grande ajuda. E se quiser ver mais vídeos do canal, é só clicar no card na parte de cima de sua tela. Muito obrigada e até o próximo vídeo.